E é o Flamengo do Tite galopando, Fausto Favara. Galopando o Flamengo do Tite. Tem o Red Bull Bragantino também do Flávio Prado, que pode ainda se aproximar desse Botafogo. Pode ficar quantos pontos, Flávio? A 9, né? Não, Red Bull não. Red Bull pode ficar 7. Pode ficar 7 pontos do Botafogo. É esse brasileiro ganhando emoção. Essa é a verdade. Agora, vamos lá. Vamos falar desse Flamengo e Vasco, Piperno, porque foi um excelente jogo, um jogo bom, um jogo com chances de gols para os dois lados, e é o Flamengo do Tite, querendo ou não, chegando a 2 jogos com 2 vitórias e com partidas convincentes. Claro, o Vasco também teve chances de ganhar hoje, é bom a gente deixar isso claro, mas é um clássico e um Flamengo que agora pega ânimo. Se a gente falava que é um time apático, sem vergonha na cara, realmente foi. Eu não mudo de opinião, não. Isso é prova de que esse time não queria jogar antes. Agora, pelo jeito, o time quer jogar e o Tite, desde que chegou, Piperno, ele falou: eu quero brigar pelo título brasileiro. Eu acredito e eu sonho e eu passei isso para os jogadores. Ainda dá? Boa noite. Dá o quê? Para ser campeão brasileiro. Para com isso aí, vai. Então você desconfia da matemática. Se você está falando que não dá para ser campeão brasileiro, você não conhece a matemática? Ué, mas se você for para confiar na matemática, até o Fortaleza, o Atlético Paranaense, todo mundo tem chance. Matematicamente, todo mundo tem chance. Assim como o Flamengo e o Bragantino, até mais do que o Flamengo. Não vamos esquecer isso. Agora, claro, gente, o Tite é muito melhor técnico que o Sampaoli. Por mais que a gente pudesse criticá-lo em Copas do Mundo e tal, o Tite tem uma carreira em clubes irrepreensível, campeoníssimo de tudo, brasileiro, sul-americano, mundial, Copa do Brasil, estaduais. Então é óbvio que o Flamengo vai jogar muito mais do que jogou com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o seu amado Paulo Souza, que o Tite é muito melhor do que essa turma toda. E agora o Flamengo vai ser um time consistente, com uma equipe base, para vocês que gostam desse negócio de ficar moldando dos pés à cabeça tudo, ao lateral jogando de ponta, é o centroavante vindo para marcar na zaga, aquelas coisas, aquelas horas todas que o São Paulo gostava. Agora não, agora vai ter cara de time de futebol. Cara de time de futebol, com o elenco que o Flamengo tem, é óbvio que o Flamengo vai ser muito mais forte. Se o campeonato fosse começar agora, o Flamengo, para mim, seria o franco favorito. Mas como não é isso que acontece, e o Botafogo já tem um monte de pontos na frente, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Então o Botafogo já é campeão brasileiro? Eu acho que vai ser campeão brasileiro. Bom, eu não acho. Eu não acho que o Botafogo já seja o campeão brasileiro. É o que eu falo sempre. Ele tá com 2 mãos na taça. Ué, você só tem 2. Só falta levantar. É isso. Só falta levantar. Agora, é um time que não tá acostumado a ganhar títulos nos últimos anos. É um time que pode começar a sentir a pressão se Flamengo e Red Bull Bragantino começarem a se aproximar. Isso é. E a gente esperava que o Botafogo fosse vencer o Atlético Paranaense. De tudo isso aí que você falou, só vou concordar com uma coisa. O quê? Não tá acostumado a ganhar títulos porque nos últimos 50 anos só foi campeão uma vez. Não me venha com carioquinha. Tô falando título de verdade. Verdade, ó. O último título de expressão do Botafogo foi em 95. Eu digo, o Botafogo é gigante, o Botafogo tem uma torcida gigante. Agora, sofre pressão, óbvio que sofre. É muito tempo sem um título de expressão. E se o Flamengo, que já é um grande rival, começar a se aproximar, Bragantino também, sem clubismo nenhum, eu falava até antes, falava do Palmeiras. Você sabe que eu falava, ó, se o Palmeiras se aproximar, o Botafogo pode sentir a pressão. É óbvio que ele é o super favorito. Mas eu não acho que tá decidido ainda não. Olha que coisa maluca. O jogo, boa tarde, antes de mais nada. O jogo do Botafogo deve ser adiado contra o Fortaleza. O jogo do Fortaleza, por causa do problema que teve hoje e tal. Ele não joga, ele fica esperando. O Red Bull joga com o Atlético Mineiro. Joga daqui a pouco o Fluminense, joga com o Atlético Mineiro. Se ele ganhar os 2 jogos, claro que é difícil, os 2 são embragados. Mas se ele ganhar, ele fica a 4 pontos do Botafogo. Verdade que o Botafogo vai ter um jogo a menos, mas ele fica a 4 pontos. Se o Flamengo ganhar, ele fica a 7. Sem, porque o Botafogo não vai jogar. E tem essa aproximação. Não, o Flamengo tá agora a 10. Fica a 7. O Flamengo tá a 9. A 9. Vai a 6. Fica a 6. E o Bragantino a 4. Aí quando o Botafogo. Mas ele vai jogar em Fortaleza e vai ter que ganhar lá. Mas ó, vale lembrar que o Fortaleza enfrenta o Botafogo um dia antes de viajar pra final da Sul-Americana. Tudo bem. Então é uma ótima pro Botafogo. Porque o Fortaleza vai poupar. Tá bom, mas o peso tá lá, né, velho? Você tava 14, que de repente tá 4, o outro a 6.
Não é? Mesmo se tem um jogo a mais. O jogo a mais não tá ganho. E depois, deixa eu ver aqui. Não, mas peraí, só vai acontecer isso se existir o jogo terça-feira. Se tiver, não vai ter esse jogo terça-feira. Fortaleza e Botafogo. Mas aí é bom pro Fortaleza, né? Então, lógico que é. Porque aí Fortaleza vai ter o seu time, vai ter o seu time completo. Eu tô falando. Exatamente. Mas o Botafogo, sem jogar, ele vai ver o time se aproximando. Ele vai ter um jogo a mais. Só que o Red Bull vai estar 4, o Flamengo é 6. E ele já teve 10, 12, 14. Esse tem os dois lados, né, Flávio? Porque daí você também pode ter a questão de jogar a pressão pro Botafogo. Que vai diminuir a isso que eu tô falando. Você pode jogar pressão pro Botafogo. Isso que eu tô falando. Talvez seja por isso que o Botafogo quer jogar mesmo terça-feira. Gente, eles vão lutar agora, vamos focar. Agora, o futebol é fantástico. Fazendo o pilhado alguns meses atrás, o cara que mais metia o pau no time. Mas eu meto. Tá enchendo a boca pra falar. Mas você acha que eu vou elogiar o Tite na seleção brasileira? Olha o jogo. Eu acho está vistoso do Flamengo. Olha o jogo do dia. Agora, se ele chega a 100% no Flamengo, e eu falei, diante das opções que tinham no mercado, o Tite era melhor. Mas eu falei que o Tite foi bem no Corinthians. Na seleção brasileira eu achei péssimo. Se o cara teve 2 Copas do Mundo, saiu numas quartas de final pra Bélgica, na outra pra Croácia, sem jogar bem, eu não vou achar bom. Eu continuo com a mesma opinião do Tite na seleção brasileira. Agora, a opinião que eu tenho do Tite no Corinthians é outra. Na seleção eu não achei que ele foi bem, não mesmo. E sempre falei aqui. Agora, se ele mostrar no Flamengo com o dia a dia, até porque ser melhor que o Sampaoli no Flamengo, é o que eu digo, minha mãe consegue. Agora, vamos ver o que o Tite vai fazer. É o jogo de domingo que vem. Flamengo e Red Bull no Maracanã. Olha isso. Olha esse jogo, cara. Pode estar 1-4 do Botafogo, outra 6 do Botafogo. Eles se enfrentam. Aí o Botafogo tem um jogo relativamente fácil, que é contra o Cuiabá. Se bem que o Cuiabá ganha fora de casa, mas aí, vamos dizer que o jogo é fácil. Aí eles vão decidir quem vai brigar com o Botafogo. Aqui eles vão decidir. Só não pode empatar. Só não pode melar, exatamente. Aí é legal pro Botafogo. Mas olha só, olha esse jogo domingo. Flamengo e Red Bull no Rio de Janeiro. Esse é o jogo. Esse jogo de hoje, Fausto, eu vou chamar o Viga já direto lá do Rio de Janeiro. O Viga estava acompanhando a partida, mas esse jogo é o que eu falo, o Tite chega, ganha fora de casa do Cruzeiro. Aí muita gente diz, pilhado, não dá para tirar como parâmetro o Cruzeiro. Pra mim dá, porque o Flamengo era uma várzea defensiva. E agora tá se organizando defensivamente. Hoje, eu já acho que na casa, né? Sim, mas hoje também não sofreu gol porque o Rossi agarrou adoidado. Também não foi essa maravilha a defesa do Flamengo hoje. Sorte de campeão, treinador campeão. Mas você ter um Cruzeiro fora de casa e depois um clássico contra o Vasco, não é dizer que é um Vasco que tá lutando contra o rebaixamento. É dizer que é um Vasco que tá muito bem nesses últimos jogos. E é um clássico. Óbvio que dá um arranque aí pra esse Flamengo. Tomou uma cacetada do Santos. E outra coisa, esse Campeonato Brasileiro tá acontecendo algumas coisas bem estranhas. O próprio América Mineiro não era um time, olhando o futebol do América, pra cair. É maluco, o Vasco tá fazendo jogos pra não cair também. Diferente do Santos, diferente do próprio Corinthians, que não tá jogando absolutamente nada, né? Não tá correspondendo. Agora, eu não acredito, pilhado, sinceramente, em Botafogo perder esse título. Mas o Botafogo tem que forçar muito pra perder esse título. O Botafogo tá... E outra coisa, foi no melhor momento. Eu não sou favorável a você demitir treinador toda hora, nada disso. Mas nesse momento foi importante o Botafogo ter desfeito o trato com o antigo treinador e seguido como tá, porque o Botafogo deu uma respirada, né? E vai continuar brigando forte pelo título e eu acho que o Botafogo dessa vez aqui não vai bobear. Agora, tomara que pro bem do Campeonato Brasileiro, tanto o Flamengo quanto o Bragantino possam levar até a última rodada. Que a gente possa ver a decisão desse título na última rodada. E eu falei isso faz tempo. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão. Mas não com aquela facilidade que todos botavam fé. Acho que vai decidir na penúltima rodada o título. Sabe o que é bom o negócio do Flamengo? Sabe por que é bom essa história do Flamengo estar se reerguendo? Não é pra essa temporada, Pilha. É óbvio que o Campeonato Brasileiro iria ser fantástico pro Flamengo. Mas é bom pra entrar de uma maneira diferente em 2024. Com o time que tem, com os jogadores que tem, com o elenco que tem. Vai reforçar, porque vai abrir o caixa. Vai reforçar com o Tite, que é um treinador vitoriosíssimo, né? Um cara que sabe lidar com um grande elenco. A chance do Flamengo entrar de novo como grande favorito em todos os títulos é imensa. Mas isso não aconteceu porque o Flamengo fez a burrice de mandar embora o Dorival Júnior.
Porque eu acho que se não manda o Dorival, se não existe. Mas lembra que a ideia deles era o seguinte, o Dorival não batia com o que os caras queriam. Você acha que eles vão ter isso com o Tite? Sinceramente, jogo lindo, jogo espetacular. Não vai. Não vai. Vai ter o individual, uma peça ou outra ali fazendo a diferença. E vai ser mais organizado. Vai ser mais organizado, mas não vai fugir muito do que, o Flamengo quer voltar a ter o que o Jorge Jesus tem. Não, mas o Flamengo quer voltar a ter título. E com o Tite pode ter título. Agora, Rodrigo Viga tá com a gente, né, direto do Rio de Janeiro. Ô, Viga, eu disse que isso dá um ânimo sim pro campeonato, tá? Dá um ânimo quando você tem o grande rival do Botafogo se aproximando do Botafogo com um técnico novo, 100% de aproveitamento. É óbvio que dá uma graça pro futebol, pro campeonato, como dá também o Red Bull Bragantino tá se aproximando. E outra, né, para complementar em cima do que o Fausto disse, que é um planejamento pro ano que vem, realmente é. O próprio Tite deixou claro, o planejamento dele é entrar na Libertadores. E agora já entrou de vez ali na zona, dificilmente vai sair. Além disso, o Tite, isso é informação, ele tem inclusive no contrato dele bonificação para o título brasileiro desse ano. Se o Tite for campeão brasileiro desse ano ainda, ele tem uma rechonchuda bonificação para ganhar dinheiro, muito dinheiro. E ele pediu para acreditar. Viga, o que falar do jogo de hoje, né? Da partida, porque foi o que eu falei aqui. Eu achei um excelente jogo do Vasco também. É bom deixar claro, o Vasco jogou muito bem o jogo de hoje. Mas perdeu, né? Mas acabou cansando, como sempre vem acontecendo com esse time do Vasco nos últimos jogos. E o Flamengo aproveitou e sai com a vitória, Rodrigo Viga. Tudo bem, Pilhado? Boa noite pra você, pra rapaziada toda na mesa aí. Queria fazer um preâmbulo, um prefácio. Quando eu ouço o Piperno elogiando o Flamengo, eu fico preocupado, rapaz, porque deve ser um agouro danado. Dito isso, viu, Pilhado, Flávio, Fausto, amigos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, parabéns pro futebol. Vimos um jogo de futebol. Eu tinha certeza plena e absoluta que ia ser um clássico diferente daquele do primeiro turno, porque o primeiro turno não teve nem graça. Flamengo ia escolher de quanto ia ganhar do Vasco da Gama, que era um Vasco enfraquecido, sem reforços, sem peças, desacreditado. O Flamengo de 4 para ter ganho de 5, 6, 7, porque a diferença era muito grande. Hoje, a diferença ainda existe. Só que o Ramon Dias, do lado do Vasco da Gama, conseguiu implementar um estilo de jogo e uma pegada, uma intensidade que faz desse Vasco ser um time competitivo. Eu concordo com você, Pilhado. É que o Vasco tem um problema clássico, claro, nesse Campeonato Brasileiro. Quando começa a usar o banco de reservas, não só tecnicamente, mas também fisicamente, o que é curioso, o time tem um downgrade, tem uma perda significativa. E já o Flamengo, quando mexe, troca Gabigol e sai o Pedro. Entra o Everton Cebolinha, que, enfim, é de chorar o futebol dele, sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo e sai outro jogador, sai o Arrascaeta e entra o Everton Ribeiro. É claro que o Flamengo, fazendo o feijão com arroz, que o Tite sabe muito bem, né, fazer o carreteiro, já que ele é do sul do país, é um time mais organizado, mais compactado, mas, sincero, honestamente, Bilhado, ainda não acho que foi uma atuação convincente, brilhante do Flamengo, embora a vitória mereça aplausos do técnico ao ponto esquerdo, do ponto esquerda ao técnico, porque em muitas oportunidades, se não fosse o Fabrício Bruno e principalmente se não fosse o Rossi, o jogo poderia ter sido tranquilamente 1-1, 2-1 a favor do Vasco da Gama. É só ver o scout. O Vasco finalizou mais que o Flamengo, 17 vezes contra 10 do Flamengo, 7 no gol contra 5 do Flamengo. Só que o Flamengo fez valer a sua diferença técnica. Eu não quero colocar água no chope de ninguém, não quero ser pessimista ou desalimentar esperanças de muita gente. Eu, desde o final do primeiro turno, eu venho dizendo: o Botafogo é o atual campeão brasileiro do ano de 2023. E não vou mexer uma vírgula no que eu estou dizendo. E explico por quê. A campanha do Botafogo foi excepcional. Foi exuberante. A lá Corinthians, quando foi uma máquina também campeão brasileiro. Então o Botafogo precisa fazer apenas o beabá. Precisa fazer apenas novamente o feijão com arroz, uma campanha regular no segundo turno para ser campeão. Não vejo o Flamengo com o futebol para alcançar o Botafogo e também acho que o Bragantino, apesar de ser um time valente, jovem e talvez promissor,
também não vejo ainda com peso, com camisa, com estofo, com torcida para chegar ao título brasileiro. Então, se eu tivesse 10 fichas hoje, eu apostaria 9 no Botafogo e 1 em outro, que vejo como azarão. E se alguém quiser apostar 500 prata comigo aqui, eu sou Botafogo, fiquem à vontade. Mas aí também, né, Figa? Apostar, qualquer um aposta que vai dar o Botafogo. Não, o senhor deveria apostar. Ué, mas calma aí. O senhor deveria apostar que vai dar o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo... Você chegou todo serelepe aqui no estúdio. Que hoje o Flamengo possa ser campeão brasileiro. Então banca aposta. É claro que não. É acreditar, não é você achar. E ainda vocês vão gastar no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Pedroso. Outra coisa. É bom deixar claro. O Botafogo deu muito mole. Em 4 jogos, o Botafogo perdeu 3, empatou 1, se eu não me engano. E o Flamengo tava aquele pardieiro que tava com o Sampaoli, má vontade dos jogadores, que eu continuo criticando. Pra mim, os jogadores têm que ser muito criticados pelo que eles deixaram de fazer com o Sampaoli. Isso você tem razão. Porque isso também fica muito claro que o Flamengo não quis jogar com o Sampaoli. E aí é sacanagem. E que pode voltar a fazer isso que fizeram a qualquer momento. Mas com o Tite eu acho que pode ser diferente. Ok. Peraí, gente. Até uma dividida, pilhador. Mas é o que eu falo. O Flamengo, os jogadores não estavam mostrando vontade de ganhar. O Sampaoli foi horroroso. Foi. Mas é o que eu falo. O Sampaoli também não é essa bosta de treinador tão horroroso como se fosse assim. É pra ser um time tão ruim e tão apático. Mas, a apatia, pra mim, não tem explicação. A apatia, pra mim, jogador deixou de representar o Flamengo pra representar Sampaoli. Não tem que jogar por treinador. Ô, Viga, eu sei que você tá querendo falar. A gente conhece jogador de futebol. A gente conhece jogador de futebol, pilhado. Então, toda é isso que eu tô falando. Que o cara vai... Tinha uma vontade. Toda vez que entra um treinador e fala, hoje você joga, amanhã você não joga, na próxima talvez, e daqui a 2, 3 rodadas, quem sabe, vai dar M, vai dar excremento. O jogador de futebol é assim. Mas é isso que eu falo, Viga. Foi assim no Flamengo o tempo todo. Chegou a hora de mudar. Contanto que quando o Vampeta falou pra mim, ele falou aqui, o Gabigol tá no banco. Espere que daqui a pouco ele pode fazer bico. Aí eu falei, que faça. Porque tem que chegar uma hora que vai ter um treinador que não vai ligar pro bico do Gabigol, que não vai ligar pro bico do Pedro, e que se ficar de bico tem que reformular. Não tem jeito. Até quando o Flamengo vai ser isso? Não joga biquinho. Pilhador, pra jogar com o Pedro hoje é melhor jogar com o Gabigol. Vou te ser bem sincero. Sim, mas eu tô dizendo o ambiente. O Tite tem que botar quem ele quiser. Exato, lógico, ele tem que ter autonomia, tem que ter independência. Agora, pra jogar com o Pedro hoje, o Pedro não é nem sombra. Não é nem uma nesga, um naco daquele Pedro que a gente defendeu aqui inúmeras vezes no microfone da Jovem Pan na seleção brasileira. Se é pra jogar com o Pedro, eu prefiro jogar com o Gabigol. O Gabigol tá brigando com a bola. É verdade. O Gabigol não faz gols há 8 partidas. Tudo isso é verdade, mas o Gabigol cai na esquerda, cai na direita, recua, morde, reclama, provoca, faz o diabo a 4. O que o Pedro faz? O Flamengo hoje com o Pedro em campo, com todo respeito ao Pedro, que foi um cara que eu sempre elogiei e defendi muito aqui pela história, até pelo jeito que ele saiu do Flamengo quando era moleque, tinha 13, 14 anos de idade, que achavam que ele era muito grande, uma lombriga desengonçada. Mas vamos lá. O Pedro hoje tem agregado e acrescentado muito pouco ao Flamengo. O Flamengo tá jogando com -1 com o Pedro. Fala, minha nação rubro-negra, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Mengão. Flamengo que vem de vitória no clássico contra o Vasco da Gama, né? Jogou bem, ótima partida, e a gente já consegue ver os reflexos da vinda do Tite pro elenco, né? O Flamengo vem de 2 vitórias consecutivas e até os próprios comentaristas estão falando que o time é outro, né? Na verdade, o time quer jogar, mostra mais vontade de jogar. E o Flamengo que joga agora na próxima quarta-feira, jogo fora de casa contra o Grêmio, o jogo vai ser lá na Arena Grêmio, é a pedreira aí, né? E a gente conta com mais o tropeço do Botafogo que vai enfrentar o Cuiabá no próximo dia 29. É isso então, minha galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá dar essa moral pra gente, segue, ative o sininho e deixa o seu like no nosso vídeo também, é muito importante pra gente estar passando nossos vídeos pra vocês. Valeu, minha galera, tamo junto.